Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos aproveitar um dia maravilhoso como este, na verdade um feriado prolongado, né? Então, como o feriado é prolongado, a gente está prolongando aqui também, né? Para a gente poder estar assistindo ainda mais. E vamos estar prolongando a palestra aqui também que a nossa irmã Heloísa vai nos passar. Você vai falar sobre o quê? Leis naturais. A dona Heloísa vai falar sobre leis naturais. Como a gente sabe, as palestras dela são maravilhosas, né, gente? São palestras muito divinas. Realmente teve para quem puxar, não é verdade? Puxar, ele era muito melhor. Teve para quem puxar, né? Então ela está sempre desenvolvendo essas lindas palestras. Gente, eu estava no YouTube nosso, que a gente tem na instituição Beneficente José de Mococa. Quem não assistiu as palestras delas, estão todas lá, tá? Tem delas e tem de outros palestrantes também. Mas quem quiser pode ir lá. E não está só lá na nossa instituição. Quando você colocar Heloísa Pires, vai aparecer em um monte de lugar. Então são palestras bem realmente edificantes, são palestras maravilhosas. E nós vemos que estamos tendo palestras muito boas mesmo. Os irmãos da casa estão nos trazendo palestras grandiosas e a gente está cada vez mais aprendendo. Eu estou aqui para aprender, né, Marcelo? Vamos aprender bastante. A gente está aqui para aprender bastante, para estar realmente evoluindo e crescendo espiritualmente, tá bom? Eu vou deixar a senhora à vontade, não vou tomar seu tempo tão precioso, tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu pai, que eu considero realmente um grande espírito, eu não. Como dizia meu pai, olha, ele que deixou 100 livros escritos, que o Emmanuel diz através do Chico, é um médico que melhor me que o Kardec, ele dizia, na terra mestre só Jesus. Kardec é o professor e nós somos alunos. Mas aquele homem, aquele gênio, que ele era um gênio, trabalhava o dia inteiro, falou, somos todos alunos. E o Chico Xavier, que também eu amo, respeito tanto, falava, eu andei no tempo de Jesus, onde ele falava, eu era a pulguinha no pelo do leão, no tempo de Jesus. E o Espiritismo, além de nos esclarecer e consolar, nos torna humildes. Aliás, hoje a ciência faz o mesmo papel. Quem estiver arrebitando o nariz, basta pensar um minuto pelo universo. O universo com bilhões e bilhões de mundos, muito semelhantes à Terra, irmãos iguais a nós, irmãos muito maiores do que nós. Então a nossa vaidade tem que acabar, porque hoje a ciência comprova o que o mestre dos mestres Jesus falou. Há muitas moradas na casa do meu pai. E nós somos espíritos iniciando a caminhada. Eu gosto quando a Estácia diz, tocando em frente, sei que pouco sei, ou melhor, que nada sei. E é verdade. Estamos aprendendo. E mais uma coisa, não é só o intelecto que tem que se desenvolver, é o coração. Se tivermos que escolher entre o intelecto e o coração, se nós nos desenvolvermos moralmente, até o perispírito irradia e compreende melhor a realidade. É uma exigência natural, cientificamente falando, e observando a gente nota isso. A grandeza de um Chico Xavier, a grandeza de uma Madre Teresa, de uma Irmã Dulce, o nosso referencial são eles. Tornar-se apenas um cientista famoso, com grandes descobertas, não leva a nada se descobrir uma bomba atômica, se produzir algum mal para a humanidade, como os coitadinhos dos cientistas que trabalhavam para o Richard. E entrando no tema, por quê? Porque temos em nós a lei natural, que é a lei de Deus, que traz tudo aquilo que pode nos tornar felizes. E nessas leis naturais, o convite é sempre amar ao próximo como a nós mesmos. Aprender a nos respeitar e nos amar caminhando na luz. E amar ao próximo, porque somos todos irmãos iguais, não tem o maior, não tem o menor. Ninguém pode avaliar quão grande ou pequeno é o outro, porque isso não existe. São apenas experiências.
que se passe através dos séculos. E que bom que é assim. No esqueleto, todos iguais. Os corpos físicos também iguais, pequenas diferenças. As possibilidades, as virtudes a serem desenvolvidas também. E, no entanto, nessa criação divina, cada um terá a sua personalidade. E cada um trará na consciência as leis naturais, as leis de Deus, indispensáveis a que a pratiquemos para sermos felizes. Que leis são essas? Primeira lei que Kardec, o mestre de Orion, aliás, não existe também ninguém maior que Kardec. Eu estava falando com um amigo e nós rimos muito quando ele diz: eu quero que você faça essa palestra baseada em Kardec. Eu falei: é claro, espiritismo, o trabalho maior é de Kardec. Ele falou: mas tem uns jovens revolucionários que se sentem maior que Kardec. Falei que eles estão tão perturbados que acham que são maiores que Jesus, não duvido mais nada. Jesus é a estrela e a luz, é um modelo de homem ideal, o espírito mais puro que veio à Terra. E enviou vários mestres, entre os quais o dedicadíssimo, preparadíssimo Allan Kardec. Depois dele, não teve mais alguém igual. Não existe possibilidade dele estar superado, tanto quanto o decálogo de Moisés não está, e o trabalho de Jesus brilha hoje mais do que nunca, apoiado pela ciência tradicional, que caminha em direção à aceitação completa desses conceitos que dizemos espíritas, mas que vêm dos séculos. E todos nós, isso me faz tanto bem, temos dentro de nós, na nossa consciência, as leis de Deus. Todos nós sabemos como agir direito. Todos nós, item fatalidade e leis morais, fomos preparados para a vitória. Não há um indivíduo que veio para se tornar corrupto. Não há um indivíduo que veio para ser cruel, para agir errado. Todos nós fomos preparados, fizemos cursos e, se permitirmos, continuamos a nossa preparação para não ter erro. Na casa espírita, recebendo a vacina moral e durante as horas de sono. É muito curso para gente com tanta dificuldade, nós somos complicados. O filósofo Rousseau, ele analisa a desigualdade dos homens e diz assim: os homens são desiguais por causa da sociedade. Eu falo: meu Deus, Rousseau tão grande, os homens são desiguais porque são tolos, porque a sociedade é criada pelos homens. A sociedade não tem defeito se os homens não colocarem defeito. Somos os construtores da nossa sociedade. Aí ele fica tão desanimado que ele não tem a luz da reencarnação, que ele se pergunta: como os homens podem ser tão imbecis? Falei: calma, Rousseau, agora você já sabe, não somos imbecis, somos crianças tolas em desenvolvimento. Mas, alegoricamente, dentro do nosso coração, a luz já se acende e apaga, nem um fósforo. Amai ao próximo como a si mesmo. E na lei de adoração, esse impulso maior que, como diz Kardec, é assessorado pela equipe do Espírito de Verdade, não existe povo ateu. No tempo e no espaço, muitas vezes quiseram tornar o povo ateu. Na Rússia materialista, avisaram que Deus não existia, que tentaram. Não adiantou nada. Assim que permitiram a tortura, permitiram, as igrejas estão cheias, porque a marca de Deus está dentro de nós. Não é uma imposição externa. Nascemos com ela, diz o Livro dos Espíritos. O autor assinou a sua obra. O Criador marcou-nos com o impulso que deve nos levar à superação dos nossos defeitos, da nossa inferioridade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, de todos os impedimentos que criamos no tempo e no espaço. Sobre a criação desses impedimentos,
A Gênese, o livro dos Espíritos, nos explicam. A Gênese, naquele item lindo, as paixões, quando explica que como éramos frágeis, viemos à Terra, nas primeiras caminhadas, na inconsciência ainda de qualquer possibilidade, as paixões serviam para que sobrevivêssemos num mundo hostil. Era a paixão que impulsionava a se nutrir, a paixão que impulsionava a reprodução da espécie. Mas, lembra o mestre de Lyon, na medida em que caminhamos, temos, e a razão se desenvolve, temos que dominar as paixões pela razão. Ou como diria Paulo de Tarso, nos perguntávamos sempre, tudo bem, isso é lícito, mas nos convém? E o Dalai Lama diz, pergunte, o que você vai ganhar com isso? Então, perante uma dúvida, isso me convém? Vai me enriquecer espiritualmente e largar o reino do ouro. Escravos do ouro também temos tido dificuldade em caminhar. A corrupção, a exterminação quase completa da educação, ou de desconstrução da saúde, são produto de indivíduos mergulhados no reino de ouro. Todos. Ninguém vai levar dinheiro algum. Não vamos levar propriedade alguma. Vamos partir para o mundo espiritual com as conquistas espirituais que conseguimos. E ninguém vai nos julgar, nós vamos nos julgar. E como somos ainda inflexíveis, talvez nos julguemos com muita inflexibilidade. Mas queiramos ou não, e o nosso sorriso se alarga, o nosso futuro é a luz. Queiramos ou não, somos Deus e somos luzes. Somos o sal da terra e vamos salvá-lo. Nosso destino não é sofrer, é crescer, é ser feliz. E um degrauzinho que consigamos subir já tira do nosso coração, das nossos ombros, um peso terrível. Somos responsáveis por nós mesmos, mas não estamos sós. Um exército de luzes nos apoia. Ainda temos o nosso anjo da guarda. Tem uma pena do anjo da guarda, tem que ficar pensando, impulsionando o bem, se possível, quando permitimos, nos desviando de pensamentos menores. E ele permanece ao nosso lado, mas deve ganhar muita luz. Ele permanece ao nosso lado do nascimento até a morte. É uma babá. É uma pessoa que se preocupa com o nosso crescimento espiritual. Ele deve ganhar muito bônus horas. Eu mesmo, quando evoluir, não sei se eu vou querer ser amigo da guarda. Somos muito difíceis. E ele trabalha por nós, vela por nós. Deus cuidou de nós como filhos muito amados e colocou-nos numa escola linda, planeta Terra. E desde as nossas primeiras caminhadas, procuramos Deus. Procuramos o Criador, procuramos o Pai. Confundimos-nos tantas vezes. O nosso anseio por encontrar Deus era tão grande, incapazes de abstração, presos ao concreto, queríamos um Deus concreto, presente. E julgamos ver Deus nas árvores sagradas, julgamos ver Deus nos lagos, nos rios. Depois criamos, quando crescemos um pouco mais, mas não tanto, criamos vários deuses, que misturávamos, eram os espíritos. E achávamos que existiam deuses vingativos e deuses bons. Surge a mitologia, a linda mitologia com deuses maus, deuses assassinos, que são a nossa projeção na nossa mente. Mas o Deus verdadeiro, Deus estava lá. E o povo judeu ansiava pelo Messias, que seria o salvador deles, mas sempre no plano material, no concreto. O Messias espantaria os romanos. Mas naquele anseio de atingir a luz, nós, entre os judeus, não esperávamos um Messias pobre, operário,
trabalhador. Desejávamos uma luz forte que fizesse aqueles que nos castigavam caírem, e não aceitamos na época o Messias maior, o maior Espírito que veio à Terra, o Filho de Deus, como ele dizia sempre. E 82 vezes no Novo Testamento ele ainda diz: sou filho do homem, para não fazermos confusão, para não julgarmos que ele era o próprio Deus, que teria abandonado o universo e nascido na terra. Mas a grandeza de Jesus é exatamente sua humildade, sua sabedoria, o maior educador de todos os tempos. Só de falar que somos deuses e somos luzes, ele está dentro dos padrões mais modernos de educação. Despertar a autoimagem positiva. Despertar no educando a confiança em si mesmo. Educar não através da palmatória, dos castigos, não. Educar através do amor, da confiança, do respeito educando, que aliás é como devemos educar nossos filhos e netos e a nós mesmos. Também tem muita gente querendo educar e não continua no nosso processo educacional, que ainda vai por milênios. Aqueles que se julguem professores, lá tem que refazer a sua análise. E a lei de adoração, o que é? Que mistério envolve a lei da adoração? Não existe mistério, são fatos naturais. Nascendo com a marca de Deus, precisamos nos religar a Deus, às luzes do universo, para nos sentirmos bem. Ai daqueles, diria Paulo de Tarso, que tem um areal no seu coração. Nunca poderiam ser felizes. A lei de adoração, a religião, deve ser apenas isso, um impulso que nos faz ter bons pensamentos, boas ações, para nos ligarmos às ondas de luzes que envolvem o planeta Terra, que existe em todo o universo. E como se consegue isso? Primeiro, sozinho é difícil. O reforço vem através da ligação espiritual com os nossos irmãos. A casa espírita, para nós espírita, é o local próprio e se torna realmente importante para qualquer indivíduo que comece a estudar as várias religiões, quando compreendemos que a união dos encarnados se completa com a união dos desencarnados, que não existe barreiras entre o mundo visível e invisível, que encarnados ou desencarnados, ou como diz a parapsicologia, mente física sem corpo físico se unem, e que se unem pelo potencial mental, ou seja, se eu penso luzes, eu me uno às luzes, se eu penso sombras, eu me uno às sombras. Então, sou muito tolo, mais do que nós mesmos, não tentaria pensar luzes. E como pensamos luzes? Primeiro, a vacina moral da casa espírita. Precisa repetir. Porque não é como a de febre amarela, vale por 10 anos. É toda semana e, se possível, 2 vezes por semana. E se tiver um trabalho, ainda tem os dias de trabalho. Quanto mais absorvemos luzes, melhor nos sentimos. Porque o nosso alimento ideal é a luz. Agora, alguns preferem, como quando comem muito uma feijoada pesada, preferem as sombras. Vão em botecos, vão em baladas, não em baladas corretas, em baladas pesadas, e depois ficam cansados, desanimados. Nunca como hoje houve tantos problemas mentais no nosso querido planeta Terra. E uma hora na qual os problemas mentais deviam ter sido afastados, porque o convite a pensar bem vem de toda parte. Dizem até a ciência tradicional que, se não pensar bem, até os nossos hormônios se tornam destruidores. O excesso de cortisol que nós produzimos
em situações de estresse, de insatisfação, causa degeneração nas nossas células. E envelhecemos mais rápidos, pelo amor de Deus, isso não. Então, tem alguns indivíduos tão preocupados com os cremes caríssimos. A melhor forma de evitar uma intoxicação das nossas células é pensando bem, pensando amor, gratidão a Deus, alegria de existir, alegria de viver. E para manter esse astral elevado, a Casa Espírita tem os recursos necessários. Através, olha só aqui quantos anjos da guarda estão trabalhando. Fora os anjos da guarda dessa casa, fora o querido Sola, fora meu pai que é amigo de Sola. Então temos uma proteção, é como uma chuva, uma fonte de luz que se cria alegoricamente falando aqui para permitir o nosso refazimento. Mas é proteção? Não, é possibilidade. Quem quiser se refazer, venha até aqui. Quem não é espírita, vá na sua igreja. Agora, aqui na nossa conscientização do auxílio espiritual presente, sabendo ainda que a telepatia se faz independente da presença física ou do perispírito do indivíduo, o nosso coração já se alegra. E o religar se estabelece com toda a força, permitindo, se desejarmos, que consigamos em muito menos tempo, como numa escola especial, nós também temos nossas especialidades, consigamos um resultado maior e melhor. Fato natural, produto da lei de adoração. E aí nos sentimos melhores. Ligamos-nos às luzes, recebemos um banho de luz. Agora tem que levar um pouco dessa luz para as nossas casas. Os nossos queridos precisam, inclusive, as nossas plantas, os nossos cãezinhos domésticos e até a vizinhança recebe. Vamos conservar bons pensamentos. É uma necessidade dos nossos órgãos internos. Boa alimentação, bons pensamentos que produzem bons atos. É tão fácil quando começamos a aprender a arte de bem viver, mas é questão de adaptar-se, de condicionar-se a esse crescimento espiritual. Como por milênios pensamos mal, agimos mal, essas sombras têm que ser extintas. E só uma pessoa pode extingui-las, vem de Deus, do plano espiritual superior, mas eles nos respeitam, nós mesmos. A lei de adoração é uma luz em nossas vidas, mas não é a única lei natural. O trabalho de Kardec é belíssimo. Ele teve uma assessoria que mal podemos aquilatar. Tem também a lei de reprodução, que também nos desperta para uma compreensão incrível. Nós somos responsáveis pela reprodução na Terra, pela vinda de reencarnantes e também por dirigirmos a reprodução de nossos irmãozinhos menores, como diria São Francisco de Assis, dos cães, dos gatos. Hoje já há uma preocupação. Quando alguma raça em extinção de animais, o que acontece? Criam-se ONGs para que aqueles que sobrevivem aumentem, se multipliquem, para que a terra continue linda, com o canto dos pássaros, com flores maravilhosas. Existe esta preocupação. E há chamamento importante do Livro dos Espíritos, Leis Morais, Leis de Reprodução. O homem trabalha com conhecimento de causa. Não somos como os animais irracionais que vão só pelo instinto. É uma força maravilhosa, mas que só cabe nos animais inferiores. Quando desenvolvemos a razão, que é o nosso arquivo de conhecimento adquirido através das várias encarnações, temos que analisar nossos instintos, que vão sendo os que nós herdamos dos animais, vão sendo
dirigidos pela razão. Continuam alguns ao piscar dos olhos, o impulso do casamento entre um casal que se ama, o desejo da vinda de reencarnantes, a troca energética magnífica em horas de verdadeiro amor, tudo preparado por Deus nosso Pai. E Paulo de Tarso lembra: vocês tornam tanta coisa impura, mas não existem coisas impuras. Deus só criou coisas puras. O que existe é a nossa incompreensão, pincelando com o barro das nossas sombras interiores a vida maravilhosa que é possível no nosso querido planeta Terra. E o homem da Terra é tão complicado que no século XXI, com tantos recursos que ele pode até controlar os filhos que ele deseja ter, pode ainda, hoje eu vi um programa de infertilidade, pode até conseguir filhos, o que ele havia produzido, um desequilíbrio orgânico que não tinha até 50 anos atrás jeito, agora tem, gravidez começa em tubo de ensaio, um mundo lindo. Nessa hora de luzes, as sombras tentam se infiltrar, aconselhando o aborto. Não se justifica, nunca se justificou. Não façais ao outro o que não quereis que vos façam. E muito mais numa hora de crescimento tecnológico incrível. Então nós também, quando convidarem a assinar no celular ou no computador documentos para que continue impedido do mais forte prejudicar o mais frágil, bebês lindos que vêm à Terra preparados para a vitória, nós devemos assinar. E conversando com as nossas auxiliares, ou mesmo no táxi, explicar que a reencarnação é uma lei maravilhosa, é a chave do progresso moral, é a nossa oportunidade de nos transformarmos em luzes, e que nós todos que obtivemos a bênção da reencarnação, jamais, nunca teremos um pretexto, uma desculpa para impedir que irmãozinhos nossos também a obtenham. Principalmente quando o trabalho reencarnatório é um processo lindo, trabalhoso, demorado, quando é entre os seres humanos e muito mais quando o ser humano conseguiu um certo merecimento. Eu uma vez vi uma pergunta linda que sempre me faz repensar. O que seria se a mãe de Machado de Assis, que vivia numa comunidade, numa favela muito pobre, tivesse, desculpando-se pela pobreza, extinguido a vida do filho? Não teríamos entre nós este grande escritor e provavelmente vultos maravilhosos teriam se perdido, exigindo um novo preparo, o que requereria mais esforço, mais. O que seria se os nossos queridos irmãos, mesmo os que estão perdidos nas ruas escuras do crack, não tivessem tido a oportunidade de reencarnar? Provavelmente, em estações de tratamento, estariam com muito maior dificuldade. Estão entre nós, foram preparados para abandonar o vício, tombaram novamente, mas contarão sempre com o nosso amor, com a nossa vibração, com o nosso recurso, porque outrora também, e mesmo agora, temos mãos carinhosas, alegoricamente falando, inclusive a mão de Deus, que não tem mãos, mas que é uma alegoria linda, segura na mão de Deus e vai, que continuam a velar por nós, afastando-nos de nossos queridos de perigos vários. A força de Deus é imensa, regula todo o universo e rege o nosso querido planeta Terra, mas Ele nos criou à sua imagem e semelhança e temos uma força interior que ainda não podemos aquilatar, mas que vai nos conduzir às dimensões melhores, às luzes do universo. E aí, como co-criadores de Deus, viremos auxiliar, não só na Terra, mas nos bilhões de mundo, todos os que necessitam. Ninguém ficará sem emprego.
ninguém ficará sem a possibilidade de realizar o trabalho que deseja. Lei de reprodução, lei de liberdade. A lei de liberdade nos faz lembrar que quando dois indivíduos se encontram, a liberdade de um muitas vezes diminui a liberdade do outro. Há que respeitar o espaço, que é um treinamento maravilhoso para aprender a amar ao próximo como a si mesmo. A lei de liberdade diz logo no início: liberdade absoluta seria do eremita no deserto. Sim, mas para o eremita estar no deserto, ele iniciou a sua caminhada dependendo de muita gente. Da mãe para renascer na terra, de alguém que auxiliasse no parto, e outros problemas ainda surgem. João Batista era um eremita no deserto. João Batista era um espírito diferente, ele gostava de ficar sozinho, mas ele veio com uma tarefa de levantar sua voz para preparar a vinda de seu primo Jesus. Ele era filho de Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus. E o pai de João Batista era um sacerdote judeu, Zacarias. Isabel estava triste porque não podia ter filhos. Quando ela estava bem idosa, um anjo avisou que ele viria. E veio João. E ele teve que realizar a tarefa que era própria. O pai queria que ele fosse sacerdote judeu, mas ele sabia e foi avisado que a tarefa dele era preparar a vinda de Jesus. Mas ele gostava de ficar um pouco sozinho, então ele foi ser um eremita do deserto. Era um homem muito estranho, segundo Jotre. Ele usava uma roupa de pelos, porque o pelo tanto protege do calor quanto do frio. E ele ameaçava, ele gostava de lutar pela ameaça. E ele já dizia, antes de Jesus: ai de vós, raças de víboras. E eu vê-lo, em vez, coitado, dele ficar como ele gostava, olhando o deserto, sentindo aquela vida tranquila, ele tinha que realizar a tarefa dele e realizou com primor. E quando ele falava, muita gente se aproximava, os que habitavam o deserto, os trabalhavam lá, e a fama dele foi crescendo. Aí, nossa, acabou o sossego de João Batista. Ficava cheio para ouvir, e ele falava a verdade. Ele dizia: olha, ou vocês agem direito, ou vocês vão sofrer muito. E você, olha o que você está fazendo. Ele via, era um profeta, profeta é o médium. E João Batista, o eremita no deserto, preparou a vinda de Jesus. Na história, Jesus vai visitá-lo e é batizado na água num processo de humildade. Jesus não precisava, mas ele dizia: não vim contrariar a lei, vim cumpri-la. E fez questão, até na morte, de agir como nós, na nossa inferioridade, aceitaríamos a lei se estivéssemos um pouco mais adiantados. Então, até o eremita no deserto está sujeito às dificuldades do meio ambiente. Mas nas horas em que o verdadeiro eremita tem que ir lá bem no fundo, aí ele tem uma relativa liberdade, porque o pensamento do eremita no deserto já se liga a mentes físicas ou extrafísicas, que tenham a qualidade do seu pensamento. E essa conscientização nos auxilia a conseguirmos uma vida melhor. Ninguém vai virar santo de um dia para o outro, mas vai melhorando, vai melhorando. E pela primeira vez, creio, numa encarnação, podemos conseguir uma melhora muito maior do que em outras encarnações, quando estávamos mergulhadas apenas no bullying, no egoísmo e no reino do ouro. Alguém trouxe as joias de outras encarnações? Alguém trouxe o ouro de outra encarnação? Alguém trouxe o mesmo corpo físico belíssimo na juventude de outra encarnação? Não. Todos trouxemos apenas aquilo que aprendemos, luzes e sombras. E agora, com mais facilidade, aumentando as luzes e diminuindo as sombras. E liberdade, a nossa liberdade é respeitada. Liberdade de pensamento quer dizer o oposto de escravidão.
mas podemos tornar escravos por consequência dos nossos próprios pensamentos. É assim o indivíduo que se vicia nas drogas, é assim que o indivíduo se torna escravo dos maus costumes, porque pensa e se liga a ondas de pensamento semelhante. Um pensamento só errado é mais fácil, por isso a casa espírita funciona. Desliga o indivíduo daquelas ondas mentais desequilibradas aos quais ele está acostumado, e ele continua desequilibradinho. Nós demoramos um pouco, mas sozinhos o recurso chega mais fácil e conseguem fazer com que utilizemos nossa força interior. E vamos, como num processo difícil. Eu tenho um amigo alcoólico maravilhoso, ele dá aula para aqueles que também se viciam no álcool. E ele, até agora eu tenho tendência a procurar uma bebida, mas eu reajo, porque eu sei que se eu tomar o primeiro copo eu caio na sarjeta. Olha, como um erro adquirido vai causar muitos problemas por várias encarnações. Então agora que nós já estamos melhores um pouquinho, vamos aproveitar para melhorar mais. Escolhe qual o pensamento, qual o ato que vai ser afastado de nossa vida. Não olha tudo de uma vez, senão desanima. Lei de trabalho. Então eu fiquei encantada. Quando eu era jovem ainda eu li Lei de Trabalho, porque a gente adora a alegoria de Adão e Eva. O trabalho, eles foram expulsos do paraíso e o maior castigo foi: vão ter que conseguir o pão com o suor do rosto. Hoje sabemos que isso não é castigo, é privilégio. Que bom quando conseguimos fazer o trabalho doméstico, cuidar da nossa casa, porque poderíamos estar no hospital, poderíamos estar paralíticos e mesmo aí encontraríamos motivo para ser felizes. Que bom quando temos um trabalho e no fim do mês sabemos que fizemos jus a um ordenado. Que bom quando a mulher começou a se libertar, seja trabalhando dentro do lar ou fora do lar, porque o trabalho dentro do lar também é remunerado no sentido de que diminui gasto e faz economia. É um trabalho precioso. E ainda o Livro dos Espíritos considera a necessidade do descanso. Pronto, está ótimo. O mês de férias, a pequena viagem, o mês de férias que fica perto da família, ou a possibilidade, se a pessoa estiver com muitas dívidas, não deve, hein? Existe lápis e papel, mas vamos ver. É muito jovem, teve um descuido de, nesse período, arrumar um planinho B, algum outro empreguinho, se precisar. Tudo requer consciência, inteligência, ligação com o plano espiritual, alegria de viver, coragem para viver. A coragem, o bom humor, a gratidão são virtudes que temos que desenvolver para contrabalançar a falta de virtudes de outra encarnação. Então, lei de liberdade, lei de adoração, lei de reprodução, existem mais algumas leis. Mas antes disso eu vou querer contar uma história linda. Eu ganhei um livro de uma amiga minha, eu custei a ler porque eu vou pondo os livros por ordem de chegada. Como eu não li, eu não sei se é bom. Então eu ponho por ordem de chegada. Esse estava meio embaixo, eu li outros, aí cheguei nesse. Edu Lira, da favela para o mundo. Cada vez que eu bati o olho procurando o livro que eu ia ler, eu falava, puxa, esse livro vai me interessar. Peguei o livro e fiquei encantada. Ele tinha tudo, Edu, tudo para ser um fracassado, um perdedor. Ele nasceu numa miséria incrível, numa favela em Guarulhos. A casinha dele era de chão batido, só a mãe trabalhava. O pai, coitadinho, se entregou às drogas e se meteu com traficantes, foi preso. E Edu tinha 8 anos. E a mãe, ele diz, minha mãe é uma heroína, mas ele ama também o pai, vocês vão ver depois.
Edu tinha 8 aninhos e o pai preso, a mãe ia visitar o pai e levava Edu. Ela não tinha com quem deixar, alguém que ela confiava. E ele via a mãe passando por uma revista humilhante para ver se não havia escondido alguma arma ou alguma coisa para dar para o pai. Mas ela explicava para Edu que não tinha importância alguma aquilo. Ela sempre enfeitava a vida de Edu. Edu falou, várias vezes a tempestade era lá fora, porque dentro de casa minha mãe criava um paraíso. E Edu continuou crescendo. Uma vez ele disse que perguntaram na escola, ele tinha uns 9 anos, qual é a profissão do seu pai? Ele disse que sentiu uma vergonha, não teve coragem de falar, meu pai está preso. Ele disse, meu pai é caminhoneiro. E passou, mas ele se sentiu muito mal de ter que mentir para a professora. Ele veio preparado para a vitória, mas se aquela mãe magnífica não estivesse ao seu lado, talvez ele não conseguisse. E com o tempo, diz ele, o pai levou tanto castigo na vida que mudou de profissão, largou a prática estelionato, largou os costumes menos adequados e pela fé, não sei qual é a religião deles, ele não fala. Ele se tornou um homem mais caseiro, provavelmente já pode só fazer algum servicinho todo. Mas Edu cresceu feliz. E uma coisa ele elogia o pai. A mãe, a heroína, conseguiu que ele amasse o pai, apesar de todos os defeitos do pai. Porque quando um dos cônjuges tenta destruir o outro, destrói a personalidade da criança. Edu só sobreviveu porque, de certa forma, ele ainda admirava o pai. E ele contou uma coisa que eu acho que o pai ainda era meio malandrinho, mas ele acha que é qualidade. Vamos ver. O pai estava numa dificuldade grande. Então, na hora da janta, o pai escolhia um amigo da favela, também pobre, mas que tinha mais recursos do que ele para visitar. E o pai era capaz de realizar relacionamentos, amizades, muito facilmente. Ele conversava, contava casos interessantes, então era querido. Recebiam o pai com amor. Ele, cada noite, cada tarde, iam numa casa. E ficavam conversando, rindo, brincando. Aí, é claro, era hora de jantar, convidava o pai, Edu, o pai e a mãe jantavam lá. Então ele diz, aprendi com meu... Olha que lindo menino. Aprendi com meu pai a fazer amizades. Hoje ele é amigo de pobre, de rico, de pessoas importantíssimas, dos seus amigos da favela. E ele foi mais além. Ele foi à faculdade, fez jornalismo, mas faltavam 6 meses para acabar. Ele pensou, eu tenho muita coisa importante para fazer, eu vou parar com a faculdade, depois eu retorno. Até agora ele não retornou. Ele fundou um instituto Gerando Falcões, olha o nome. Eu lembrei do livro do Leonardo Boff, A Galinha Águia, quando o Leonardo Boff diz, se pegarmos uma águia e educarmos, ou seja, deseducarmos, como se ela fosse uma galinha, a águia se comportará como uma galinha. Ela nunca saberá que é irmã daquelas águias maravilhosas e poderosas. E o Edu colocou no instituto dele, Gerando Falcões, porque é realmente para pegar jovens cansados, deprimidos, com problemas vários e estimulá-los para se realizarem como profissionais competentes. Nesse Gerando os Falcões, tem escola profissionalizante, psicólogo, médico, dentista, tudo que possa ajudar o indivíduo magoado, ferido, a se tornar um grande empreendedor. É claro que vão existir aqueles que terão empreendimentos menores, mas o importante, serão indivíduos de bem. Ou pelo menos terão tido a oportunidade de se transformar em indivíduos de bem. Aquela casca grossa de sofrimento e dor que aquela dificuldade da vida deixou, Edu conta que sofreu bullying,
que várias vezes caçavam dele, aquela casca grossa será retirada. Ele era um menino diferente, ele era um menino mais espiritualizado, a mãe o educou muito bem, então ele sofreu bullying. Mas ele diz que hoje aqueles que faziam bullying a ele o amam e são seus melhores amigos. Reconheceram a grandeza daquele espírito. E como Edu consegue recursos? Aí ele se lembrou do pai, quer dizer, ele nunca esquece do pai e nunca fala mal do pai. Ele lembrou que o pai, através dos jantares, diminuía a fome. E ele pensou em arrumar recursos econômicos para o Gerando Falcões através de jantares. Ele dá um nome lá de pessoas importantes que se tornaram seus amigos. Ele ia para Brasília e ficava na porta, até conseguir falar com senadores, com gente importante para fazer amizade e contar o projeto dele, que é grande, acabar com as favelas do Brasil. Humanizar as favelas do Brasil. Ele não fala em cotas, ele fala em preparar falcões, educar. Boa escola, bons cursinhos, nada de cotas, todo mundo é competente. E Edu falou até para a esposa dele primeiro, olha, tive uma ideia, mas não sei se dá certo. Fazer um grande jantar, cada mesa R$5.000. E eles dividem entre aqueles que vêm jantar. Mas eu estou com medo, ele disse, que na noite não venha ninguém. Aí ele disse que ela falou para ele, querido, faça. Se não vier uma pessoa, eu janto com você. Pronto, não jantamos sozinhos. Aí ele se animou, fez o jantar e foi um sucesso. E agora, uma vez por ano, Edu, da favela ao mundo, ele faz esse jantar, vem artistas, ele dá o nome de todo mundo, das pessoas, dos grandes empresários, dos artistas, todo mundo colaborando com esse projeto magnífico de um menino pobre, um menino favelado, um menino cercado por bandidagem. Ele diz que lá corria rios de sangue, todo mundo matava todo mundo, que graças a uma mãe heroína, que fez do seu lar um lugar de aconchego e proteção espiritual, sobreviveu a todos os problemas, estaria ainda exemplificando ao mundo o que podemos fazer por nós mesmos e pelo próximo. Ele podia ter deixado passar, ele podia ficar choroso porque nunca teve nada, nunca teve um tênis da moda, uma roupa da moda na adolescência. Edu Lyra levantou a cabeça e está, depois de construir, graças também à mãe, um mundo interior melhor, de tirarem ele, a mãe, o pai das sombras e de iluminarem um pouco esse senhor, está agora gerando falcões, construindo empresários, construindo homens de bem. Ele precisava criar um projeto, vou até mandar um e-mail para ele, que educasse futuros políticos. Porque é a única forma do Brasil melhorar, gerando falcões. Ele recebeu vários prêmios. A revista Forbes o apresentou como um entre 15 dos maiores jovens que lutam por um mundo melhor. Recebeu outros prêmios que ele diz que ele deve principalmente à sua heroína, a mãe de Edu Lyra. E aí desperta a nossa responsabilidade também, como mães, pais, avós, tios, vizinhos. Sempre podemos utilizar nosso exemplo, nossa palavra, nosso otimismo, nossa alegria de viver. Se não tiver, desenvolva. Consulte psiquiatra também em Seres. Toda a universidade de psicologia tem atendimento gratuito, mas, por favor, vamos unidos, de mãos dadas, trabalhar por um mundo melhor. Queiramos ou não, é o nosso destino. Não há possibilidade, a não ser que queiramos reencarnar num planeta primitivo, de continuarmos numa vidinha medíocre, como dizia Seixas, com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. A nossa atitude é de ação.
Oração tem a palavra santa. Felizmente, na casa espírita também, a casa espírita é mágica? Não. Traz a ressurreição dos ensinamentos de Jesus. Se Jesus conseguiu naquela época, sem possibilidade de propaganda, modificar o mundo de tal forma que mudou o conceito de caridade, e que mal compreendidos seus ensinamentos nos transformam para melhor, se as sementes vigorosas de Jesus brotam ainda hoje, agindo sobre o nosso querido planeta, se os enviados por Jesus, Buda, Confúcio, Maomé e tantos outros, Sócrates, os filósofos, também conseguiram agir sobre a Terra, nós, de mãos dadas, porque sozinhos é mais difícil, e essa é a tarefa de nos reunirmos na casa espírita, para recebermos a cura e nos sentirmos bem. Mas daí é para nos lembrarmos daqueles que não conseguem isso. E entrar no trabalho voluntário de amor da casa espírita e o nosso coração se encherá de alegria, porque nada torna o homem mais feliz do que fazer o bem. E além do coração se encher de alegria, o nosso perispírito se irradiará, permitindo que fiquemos mais inteligentes, captando e compreendendo melhor o convite que Jesus nos fez, para que nos desenvolvamos como luzes que somos. Sois Deus e sois luzes. Podeis fazer o que eu fiz e muito mais, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Que a nossa fé se dilate e, sobretudo, a compreensão de que viemos à Terra para transformá-la num mundo de paz, de regeneração, de amor. Que muito foi feito, mas que como vieram imigrantes de outros planetas, a situação se tornou um pouco difícil. É a última oportunidade para aqueles que vêm dos umbrais inferiores, onde é transitório, são só classes de espíritos que ainda não compreenderam como é bom ser bom. E eles renasceram, se expressam em crueldade e ignorância maiores que a nossa. E precisamos nos unir para que as nossas luzes apareçam, para que a luz vença, para que Jesus de Nazaré, o Messias prometido, realmente seja vitorioso. Porque Isaías, o grande profeta, profetizou, e ele nascerá como um arbusto frágil. E tantas vezes as tempestades do mundo ocorrerão, que para os menos avisados será um homem tombado pela ira de Yahvé. Mas depois da sua morte, os interesses de Yahvé crescerão em suas mãos. E cabe a nós auxiliarmos esse nosso irmão querido, corajoso, magnífico, forte, que saiu de dimensões luminosas e veio à Terra e vestiu a roupa de carne para nos exemplificar a arte de bem viver. Seu presente é de trabalho, abençoado trabalho, lei de trabalho, possibilidade de crescimento, o futuro inevitavelmente é de luzes, mas já através do trabalho. Trabalho para auxiliarmos aquele que não pode se sustentar. Trabalho para melhorar a ambiência espiritual da Terra já nos torna muito felizes. Que Deus receba a nossa gratidão pela bênção de existirmos e pelo processo pedagógico magnífico com o qual Ele nos criou. Cada um trabalhando para o seu crescimento espiritual, mas estendendo as mãos àqueles que ainda se encontram, como na parábola do bom samaritano, caídos no meio da estrada. Obrigada.